Nessa nossa terceira aula, eu vou falar da segunda propriedade, que é quociente de potências, mas fica mais fácil de guardar assim. Divisão entre termos com a mesma base. Todas as vezes que você tiver a divisão entre termos com a mesma base, é bem simples. Você conserva a base, subtrai o expoente de cima pelo expoente de baixo. Ou seja, 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2. A base de cima é 5 e a base de baixo também é 5. Então você conserva a base, que é o 5, e subtrai os expoentes. É o de cima menos o de baixo. Ou seja, 3 menos 2. Sempre o de cima menos o de baixo. Então conserva a base, que é 5. 3 menos 2 dá 1, que nós já sabemos que não precisa colocar. Próximo exemplo. 3 elevado a 4 dividido por 3. Não se esqueça, quando não tiver nada aqui em cima, não é zero. Quando não tiver nada aqui em cima, aqui é o 1. Muita gente acha que é zero e erra. Então lembra, número sozinho sempre está elevado a 1, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então a divisão entre termos com a mesma base. Conserva a base, que é o 3, e subtrai os expoentes. É o de cima, que é o 4, menos o de baixo, que é o 1. Então 4 menos 1 vai ficar 3 elevado a 3. E se eu quiser, eu posso resolver 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. E quando tiver fração, professor, mesma coisa, não muda nada. Eu tenho 2 quintos dentro de parênteses, lembra disso, elevado a 7, dividido por 2 quintos dentro de parênteses elevado a 5. É uma divisão entre termos com a mesma base. O que a gente faz? Conserva a base, que é 2 quintos. Deixa eu fazer um parênteses mais bonitinho, porque esse aqui ficou muito ordinário. Conserva a base e subtrai os expoentes, ou seja, 7 menos 5. Quanto que dá 7 menos 5? Dá 2. Se a gente quisesse resolver, a gente poderia. Vou colocar aqui embaixo para não embolar, e esse cabe aqui. Então, nesse caso, 2 ao quadrado seria o quê? 4. 5 ao quadrado seria o quê? 25. Quando você tem uma fração dentro de parênteses elevada a um expoente, você eleva o de cima e eleva o de baixo. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, que dá 27. Importante, um caso especial que eu coloquei ali no cantinho. 4 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 5. É a mesma regra, conserva a base e é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Só que nesse caso em particular, o expoente vai ficar negativo. Então vai ser 4. Se eu tenho 2 e eu devo 5, eu devo 3. Aí a gente volta lá na nossa aula onde nós aprendemos expoente negativo. Foi a primeira aula desse módulo. Toda vez que o expoente for negativo, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que todo número está sendo dividido por 1. Lembra disso? Qualquer número tem 1 aqui de baixo. 5 dividido por 1, 5. 4 elevado a menos 3 dividido por 1, 4 elevado a menos 3. E aí a gente aplica a propriedade. Expoente negativo inverte a base, o de baixo sobe e o de cima desce. E troca o sinal do expoente. 4 elevado a menos 3 vira 4 elevado a 3. Pronto. Agora é só a gente concluir. Vai ser 1, 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. Prontinho. Perfeito? É só isso. Ah, professor, tem um caso especial. Às vezes a divisão ela aparece de um outro jeito. Quer ver? Deixa eu colocar uma letra D improvisada aqui. Vamos supor que a divisão aparecesse assim. 9 elevado a 4, por exemplo, dividido nesse formato, tá vendo? 9 elevado a 4 dividido por 9 elevado a 3. Pessoal, a divisão é sempre uma fração. 9 elevado a 4 dividido por 9 elevado a 3 é a mesma coisa de 9 elevado a 4 sobre
9 elevado a 3. Então, a divisão entre termos com a mesma base, o que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo, ou o primeiro menos o segundo. Então, 9 elevado a 4, dois pontinhos, 9 elevado a 3, ou seja, 9 elevado a 4 dividido por 9 elevado a 3, é a mesma coisa de 9 elevado a 4 sobre 9 elevado a 3. Isso é conhecido como razão ou divisão. Toda vez que você lê um texto, for resolver um exercício e estiver escrito assim, razão, significa que é para montar uma fração. A razão entre o número A e o número B é o A em cima e o B embaixo. Guarda isso que vai te fazer falta. E agora a gente aplica o que eu acabei de ensinar. Conserva a base e subtrai os expoentes. Um pouquinho que a minha caneta ficou louca aqui. Conserva a base, que é 9. 4 menos 3 vai dar 1. Ou seja, 9 elevado a 1 vai dar 9. Combinado? Então vamos para a nossa próxima propriedade.